Olá, e o Esporte Campeão, seu canal no YouTube. Entrevista hoje nada mais nada menos que Felipe Feijó, o jovem presidente da Federação Alagoana de Futebol. Tudo bom, Felipe? Prazer, Eduardo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Me diga uma coisa, já inovando aí, Maceió podendo ser sede em 2021 da Copa Mundial Masculino Sub-20. Um protocolo de intenções foi assinado com a Prefeitura. Qual o grande passo que isso pode proporcionar para a Federação? Sem dúvida, acho que a gente é carente de receber eventos importantes no futebol, né? Copa do Mundo, né? A gente tem conseguido receber vários outros eventos de várias outras modalidades e acaba que no futebol a gente recebeu um amistoso da Seleção Brasileira há muito tempo atrás, da Seleção Principal. Já na minha gestão, acho que 2 anos ou 3 anos atrás, teve um amistoso da Seleção Pré-Olímpica. E aí a oportunidade de estar recebendo um Mundial e numa categoria que eu considero uma categoria, a categoria anterior ao futebol profissional, né? Então os garotos do Sub-20 já jogam... atletas profissionais hoje já jogam em grandes clubes, então para a gente estar recebendo esse evento é sem dúvida importante para o nosso estado de maneira geral, para a nossa cidade também. E esses eventos, como a Copa do Mundo, sempre deixam legados, né? Legados do ponto de vista estrutural, legados de ensinamentos. Então, eu acho que é uma oportunidade... Para o próprio futebol, para a própria futebol, e fora a quantidade de coisa que você vai conseguir movimentar com esse evento. O setor hoteleiro, o setor de serviços, o próprio futebol, o cara que gera emprego, gera rendas, né? Gera sim. Então, acho que a gente está participando, o nosso estado está participando. Eu costumo brincar que Alagoas é um estado pequeno, pobre, mas consegue ter um protagonismo muito grande em várias coisas, né? No futebol, na política, a gente consegue fazer isso. Cidade bonita dessa, praia maravilhosa. Ajuda muito, né, Eduardo? O pessoal, quando veio aqui olhar, quando viram as praias, eu brincava com eles e disse, olha... Tudo está muito próximo, 5 quilômetros você tem tudo. Falei para eles, vocês podem ter muita coisa boa em outro lugar, mas mais bonito que aqui, acho difícil vocês encontrarem. Verdade. Felipe, me diga uma coisa, qual o posicionamento no ranking, assim, da Sub-20? O Brasil é sempre bem posicionado? O Brasil, toda competição que ele entra é o Brasil, né? Entra com pompa de campeão sempre. É evidente, né? Novidade para ninguém que nas categorias amadoras, nas categorias de base, na verdade, a gente vem de uma seca de títulos e é interessante que a gente consiga superar. Esse ano tem Copa do Mundo Sub-17 no Brasil, no final do mês. Vai acontecer nos estádios de Goiás, do Distrito Federal e do Espírito Santo. E aí a oportunidade de 2021, Alagoas está fazendo parte do Mundial Sub-20. Muito bom. Me diga uma coisa, você falou em infraestrutura no aspecto de turismo, cidade, povo hospitaleiro, legado. O estádio Rei Pelé está pronto para isso? Vai passar por algumas melhorias, modificações? Esse entendimento já existe com o governo do estado? Foi feita uma vistoria, o governo também assinou a carta de intenção de participar. O estádio, porventura, a gente vê uma maré boa no futebol, né, com a ascensão do CSA para a Série A, e aí uma série de coisas são exigidas, e uma série de coisas já foram feitas. Então, é aguardar o relatório deles para ver o que mais precisa ser feito no estádio Rei Pelé, mas o estado já se colocou à disposição sim para realizar o que foi necessário. Muito bom, eu acho que deixa de ser critérios importantes já previamente atendidos. Me diga uma coisa, antes de entrarmos no protagonismo dos nossos clubes em Alagoas, futebol feminino, a gente tem visto que vocês realizam o campeonato alagoano, tem uma ação sendo feita pela CBF aí, uma ação social, junto com a federação e também a Copa Rainha Marta. Me fala desses 3 pontos do futebol feminino aí, desse ponderamento. Futebol feminino, sem dúvida, eu considero o que é mais difícil fazer hoje é futebol feminino, né? O interesse dos clubes ainda é pouco, o investimento ainda é pouco e isso tudo precisa ser superado. A gente tem feito sim o campeonato estadual feminino, com a quantidade de clubes pequena até, são 6 clubes que estão disputando esse ano. A gente maior que muitos estados, viu? Maior que muitos estados, mas a gente queria que fosse mais ainda. Claro. Em contrapartida, o futebol feminino é o único que a gente faz uma competição oficial, que é o Alagoano Feminino, e fazemos em parceria com o estado também a Copa Rainha Marta, que seria uma Copa para as equipes filiadas e não filiadas, com o intuito de tentar difundir a modalidade, né? Eu acho que a Copa do Mundo Feminina foi um marco, sem sombra de dúvida, para o futebol feminino, mas ainda falta muito, A gente já fez outra vez, já trouxe o técnico da seleção aqui para avaliar as meninas, porque a gente melhorou bastante, melhorou, foi, em especial no sul, sudeste, né? O investimento é maior, natural, né? Mas, voltando àquele mesmo assunto, que a gente tem a capacidade de ser protagonista em várias coisas com pouco investimento, a gente tem um clube aqui que coloca garotas na seleção feminina. A Geise, que disputou a Copa do Mundo Feminina, é oriunda do clube aqui alagoano, a União Esportiva, que só pratica futebol feminino. Esse clube só pratica futebol feminino. Sabia. Eles têm colocado meninas
aí para o Brasil afora. A Geise é referência, disputou a Copa do Mundo, está indo no Benfica de Portugal hoje. Outra garota foi convocada para a Seleção Brasileira de Beach Soccer agora, da mesma equipe. Então, eles desenvolvem um trabalho voltado especificamente para o futebol feminino. E nessa mão aí, a gente está fazendo junto com a CBF esse evento, onde vamos fazer um seminário sobre futebol feminino para todos os interessados, vamos fazer um festival de futebol feminino para as garotas, vamos fazer uma seletiva onde os olheiros dos clubes grandes, Flamengo, Vasco, estou chutando os nomes assim que ainda não tenho confirmação de quais são os clubes que vão estar presentes, mas grandes clubes vão estar presentes para a gente tentar dar uma sacudida e movimentar um pouquinho o futebol feminino. Ainda no futebol feminino, eu acho o seguinte, muitas empresas não entendem que pagar para estar no uniforme, eles não entendem isso como um investimento, entendem como uma renúncia, como despesa, porque eles não têm a divulgação que acham que merece. Essa questão do futebol ter fortalecido muito com as transmissões ao vivo. Não imaginávamos um dia pegar CSA e CRB com tanta transmissão nacional, inclusive. Aqui, é possível no Campeonato Alagoano o apoio, transmissão do futebol feminino, ainda é muito fragilizado para o tamanho, a despesa e o custeio disso. A gente tem feito a transmissão do Campeonato Feminino. Na verdade, a gente não consegue gerar dinheiro com isso, mas está gerando as imagens. Hoje, a gente faz a primeira divisão com a Gazeta, conforme feito, faz via YouTube, fazia com o Esporte Interativo, que deixou de existir, e todas as outras competições hoje a gente faz numa plataforma chamada MyCujo, onde a gente gera as imagens. Um grande passo. É um grande passo. Hoje, se você quiser ver, começou esse final de semana o Campeonato Sub-15, e as imagens estão lá dos jogos. E do feminino também. Então a gente tem gerado imagens no intuito de um dia despertar o interesse de alguém comprar, né? O brasileiro aconteceu isso. Acho que a Band colocou um dinheiro e está transmitindo o brasileiro feminino. Então, é um ponto de partida, né? Para ver se um dia isso gera recurso. Eu acho. Me diga uma coisa, futebol masculino profissional. Futebol em alta no Nordeste, o alagoano, né? CSA na Série A, CRB na Série B, aí os dois disputando de forma muito difícil, até pelos investimentos dos outros clubes. Mas como é que a federação está atento a esse crescimento do futebol alagoano e como ele é visto no Brasil hoje, você, seu pai tendo uma grande representação na CBF? Vou considerar que nos tempos modernos, né, a gente vive o nosso melhor momento no futebol, sem dúvida. Acho que a intenção de todo estado é ter um representante na Série A do futebol. E a gente hoje tem. O CSA está lá representando e, além disso, você vê o CRB que brigou há 2 anos atrás para subir, está brigando esse ano para subir. Então, eu falava hoje com um amigo no telefone que, sem dúvida, acho que Alagoas, a partir de agora, vai atingir um novo patamar. Se acontecer porventura de um clube cair, a gente vai brigar para outro subir. Se ficarem os dois, um vai subir, outro vai cair. Então, acho que a gente está conseguindo a maturidade para atingir esse nível, de estar sempre brigando, se não estiver na Série A, mas está sempre brigando para estar lá, porventura subir um ano, cair o outro. Isso é importante porque, como eu falei, a nível de Brasil, Alagoas é visto como um bom estado para o futebol, que a gente consegue ser pequeno. Como você falou, acho que os nossos clubes têm um investimento muito menor do que outros clubes e a gente consegue fazer bons papéis. Isso fortalece a gente do ponto de vista político, né? Acho que o peso de uma federação que tem clubes disputando competições nacionais... Isso era a pergunta que eu ia fazer. Você tendo esses clubes, qual o desempenho, qual o papel da federação, para explicar ao nosso internauta, qual o papel da federação no trabalho de acompanhamento desses 2 clubes, assim, no protagonismo nacional? A federação tem um papel político muito importante, né? E o papel de estar brigando ali pelo que é certo, pelo que a gente acha que é certo, por benefícios, brigar... Sua própria representatividade. Claro, né? Brigar quando achar que a gente está tendo alguma desvantagem frente aos outros clubes e, assim, sem demagogia alguma, acho que a gente tem feito isso de uma maneira satisfatória, a gente tem brigado bastante. É óbvio que a gente consegue muita coisa, como recebe muito não também, não é só Alagoas, né? Imagina, você tem na Série A, eu acho que você tem aí representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Alagoas, Ceará, Bahia. Você tem pelo menos uns 10 estados. Você tem 10 federações, você tem 20 clubes ali que tem demandas diárias, né? Futebol é um negócio que não para. Aspecto, né? É só do futebol. De todo jeito, de demanda administrativa, de passagem, de tudo. Então, é claro que a gente sempre briga para ser atendido e costuma ser atendido, como algumas vezes não costuma ser atendido, mas esse empenho existe sempre. E o fato da gente tá conseguindo fazer um bom trabalho, e eu digo, tá conseguindo fazer um bom trabalho, não é a federação, é o futebol alagoano de maneira geral, né? Isso só acontece porque os clubes estão juntos, a federação está junto, o município está junto, o governo está junto, a imprensa está junto, e essa junção consegue que a gente consiga desempenhar esse bom papel. Isso é visto com bons olhos, e aí quando a gente fala, a gente tem uma voz ativa que pelo menos a gente é escutado, se não atendido, pelo menos é escutado.
Filipão, se isso lhe deixar de uma certa forma constrangido como presidente, não é nosso papel absolutamente, mas como cidadão. Eu, por exemplo, sou daquele futebol que as pessoas costumam chamar de raiz. Eu sou daquele futebol nostálgico, né? É evidente que um time treinar 4 anos, especificamente numa Copa do Mundo, e ser vencido injustamente é muito complicado. E a tecnologia permite que hoje você seja menos injustiçado. Qual a sua visão sobre o VAR hoje? Sem dúvida, primeiro, eu acho que assim, que os erros no futebol aconteceram e vão continuar acontecendo. Acho que faz parte do jogo, né? O errar faz parte do jogo. É óbvio, quando acontece, por exemplo, exemplo recente, Náutico e Paysandu. Houve um pênalti marcado duvidoso, o Náutico empatou o jogo no final do jogo, foi para os pênaltis e conseguiu classificar para uma vaga e o Paysandu acabou sendo desclassificado. Isso machuca? Machuca, obviamente, né? Você faz um trabalho ali, tem um monte de gente envolvida e você, por um erro, ser prejudicado é muito ruim. E eu acho que a tecnologia veio para tentar diminuir isso, né? Demais, é muito rápido. Demais. Um árbitro só e 2 não consegue, né? É muito complicado. Acho que a tecnologia veio para tentar sanar vou dizer, minimizar essas injustiças, porque elas continuam acontecendo. Porque a interpretação ainda é do árbitro, né? Você tem ali, no fim das contas, 3 pessoas que estão olhando e vão ter uma opinião. Pode ser diferente da minha, pode ser diferente da sua. Eu também costumo falar com o pessoal da arbitragem aqui que eu acho que as regras deviam ser mais objetivas, né? Por exemplo, a bola pegou na mão, aí não tem essa história de estar com o braço aberto, o braço fechado, tem intenção, movimento natural. Acho que facilita o negócio. Pegou na mão, irmão, marca que acaba com isso, né? É muito complexo, uma decisão de milésimos de segundo. Exato, né? E que tem alguém pensando. O cara vê lá e fala o que ele acha, né? Então, eu acho que o VAR é bem visto. Não só o VAR, acho que qualquer tecnologia que a gente consiga. Na Série A ele tem sido o protagonista, viu? O ator principal aí, de forma facilmente. Positiva e negativa também, Acho né? que na maioria é positiva. Na maioria é positiva. É claro que é um aprendizado, né? O Brasil tem aquela mania de atropelar sempre as coisas, né? Enquanto os outros se preparam para fazer as coisas durante anos, o Brasil sente a necessidade e já implementa no primeiro ano. E às vezes estudo mais aprofundado. Às vezes fica carente de uma capacitação que está acontecendo no decorrer do campeonato. Eu fui recentemente com o Charles Ebert, que é o presidente da comissão de arbitragem, a gente foi falar um pouco com o presidente da comissão nacional, e ele falava para a gente que tivesse um pouco de paciência, porque eles estão aprendendo com o carro andando. Então tem muita coisa que ainda vai ser aprimorada, vai ser aprendida, mas eu acho que a tecnologia, de maneira geral, no futebol é um negócio que veio para ficar, para a gente tentar melhorar, minimizar injustiças, eu acho que isso é importante. Campeonato Alagoano 2020, na mesma forma, como os aguardar, será o mesmo número de clubes, a mesma série, tanto para subir quanto para descer. É o que o nosso torcedor alagoano espera do Campeonato Alagoano 2020, do presidente alagoano. Campeonato Alagoano, os mesmos 8 clubes, né? Um sobe e um desce. A tendência... Apenas um sobe e um desce. A tendência, aqui o arbitral não foi feito ainda, mas a tendência é que a gente mantenha a mesma fórmula de disputa, até porque em conversas hoje, inclusive de manhã, com o pessoal da CBF, a gente deve ter o mesmo número de datas, 12 datas para fazer um campeonato. Então, hoje a gente usa 11 datas e fica com a data de sobra para, se porventura acontecer alguma eventualidade. E, particularmente, conversando com os clubes também, eu não vejo o que muito fazer diferente de ter 11 datas, 8 clubes, qual é o formato. Acho que quanto mais simples, melhor, né? A gente é dessa linha aí, então acho que todo mundo joga contra todo mundo, classifica 4, semifinal e final, é o formato ideal para a gente fazer o campeonato. O interior tem investido no esporte profissional? Tem. De fato, para a gente contextualizar, a gente vem de um momento que as prefeituras estão vivendo crises, né? Acho que as prefeituras em grande parte são empresas falidas. E elas são, na maioria das vezes... o principal patrocinador das equipes. Isso é evidente para todo mundo. Fora né? CSA e CRB, o resto é interior, né? O resto é interior. Você tem o Asa participação aí de mais de 80%, a maior cidade, né? E a maioria dos clubes sendo do interior. Da capital só tem CSA e CRB. Então, acho que o interior tem a missão de tentar fazer mais com menos, né? Tentar se reinventar, de melhorar o máximo. Mas foi muito que eles bem puderem. disputado o Alagoano, viu? Foi o Alagoano é conhecido por um campeonato que talvez tenha sido o que eu menos tenha ouvido críticas. É um campeonato que talvez não tenha o melhor nível técnico de todos os campeonatos, Natural. mas em questão... É pela falta de investimento. É pela falta de investimento, óbvio, mas em questão de disputa, de vontade, eu acho que isso é sempre bem disputado. Obviamente a gente tem CSA e CRB com investimentos muito maiores do que os outros e tendem a largar na frente sempre, mas você tem uma briga muito grande das equipes do interior e o fato de você estar com o CSA e CRB na frente faz com que os outros também queiram alcançar, né? Então dentro da sua realidade todo mundo sempre vai buscando. É importante que tenha clubes num nível maior
Por exemplo, o CSA e o CRB é interessante que fiquem sempre brigando ali, porque um puxa o outro para cima, Sim, né? Claro. Por consequência, puxa o Asa, que hoje é a nossa terceira força em nível de investimento, que quer Passou chegar aí junto 10 deles. anos bem complicado, forte, né? Mas no começo bem forte, os 10. Isso. E nos últimos anos ele vem atravessando O Asa sim, o Asa veio de momentos que chegou a ser referência até para CSA e CRB. Acho que em 10 anos ganhou uns 3 ou 4 títulos, né? Ganhou estaduais, disputou Série B. Então, o futebol é um negócio muito cíclico, né? Hoje a gente está numa posição boa, daqui a 2 anos a gente pode cair. Então, é um trabalho constante para a gente tentar manter um bom nível. Estádio Rei Pelé, uma homenagem ao maior de todos. A gente fala e vê entrevista de grandes jogadores do mundo inteiro, Puskás, Nilton Santos. E os caras dizem, quando você fala de Pelé, os caras, meu irmão, esqueça Pelé. Pelé tá... Outro nível, né? Pelé é outro nível. Você vê desses caras, aí vê, assim, acho que um grande legado, talvez a maior representação do nosso país, o Edson Arantes do Nascimento, tem seus defeitos como todos nós. Mas o Pelé, para mim, eu acho que é uma grande marca. Eu poderia, os católicos e os religiosos podem não entender, mas eu entenderia um cara como Pelé, para mim, como um semideus. Pelo que ele representa para o meu país e para o mundo. Querem tirar o nome do Estádio Rei Pelé, rapaz? Eu particularmente, até falava com os companheiros de imprensa que eu não acho legal, não. Acho que a Marta é digna de qualquer homenagem, de todas as homenagens. Acho que ela é digníssima. Pelé é feminina. De tudo que você pode homenagear, a Marta é o maior atleta da história. Era a maior vencedora do FIFA The Best, né? Até o Messi também ganha 6 prêmios agora. Era o maior atleta, eu falo sem gênero nenhum. É inquestionável. Então, acho que a Marta tem a sua importância sim, merece todo tipo de homenagem. Particularmente eu não acho muito legal, mas como eu falei com os companheiros, eu vi algumas coisas do Pelé falando que tá bom, vê lá, então talvez ele não ligue muito, né? Então eu particularmente não acho legal. Acho que, concordo com você, o Pelé seria um gesto nível de ingratidão acima, né? terrível, viu, na minha avaliação. Não vou considerar ingratidão. Esse país vibrou, chorou, se emocionou. Acho que E agora o cara já doente, já não tão bem. Eu acho que, e ainda mais, é o único estádio que tem o nome dele, se não me engano, no Brasil. O único que tem o nome de Rei Pelé. Reverenciado no mundo inteiro ainda isso, hoje. então eu também não acho muito legal. Também mas vamos certeza que haverá o veto e que as coisas estabeleçam. Pra gente foi um prazer enorme, Felipe. Cara jovem, bem situado, posicionado nas suas avaliações. Para o Esporte Campeão, seu canal no YouTube, um canal de entrevista, ficar muito feliz. Obrigado, foi um prazer enorme. Viu? Prazer, meu. Um grande abraço, Felipe. Um abração. Valeu, ficamos com o Esporte Campeão Entrevista, seu canal no YouTube. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores Impressão Digital. FAT, sua história começa aqui. Pablo Pneus, há 10 anos, a melhor loja.